Nós vamos dar início à nossa audiência pública. Estamos aqui eu, deputada Érica Cocai, deputada eleita pelo PT aqui do Distrito Federal, e o deputado Daniel Almeida, que é deputado federal eleito pelo PCdoB do Estado da Bahia. Nós aprovamos o requerimento na Comissão de Legislação Participativa, de minha autoria, e aprovamos o requerimento na Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, de autoria do deputado Daniel Almeida, com a preocupação muito grande de discutir o plano de saúde dos e das aposentados e aposentadas do Banco Itaú Unibanco e Fundação Saúde Itaú. É uma preocupação imensa com o que está acontecendo com os beneficiários e as beneficiárias deste plano de saúde. O plano está inviável do jeito que está. Eu mesma sou uma que estou passando por isso. Eu saí no PDV há 5 anos e no final do ano passado findou meus 5 anos do PDV, que eu fiz a opção pelos 5 anos no plano. O meu plano simplesmente subiu mais de 3.000%. Olha, eu pagava 110, não tem vergonha de falar, não. Eu pagava R$110,74. Passei a pagar, porque eu não conseguia pagar. Foi para 3.373. Aí eu tive que migrar para o básico, e o meu era o especial 1. Eu fiquei quase 40 anos nesse banco. Né? Nós adoecemos no banco. Eu tenho colegas aqui que sofreram muita coisa nesse banco, adoecidos. Aqui em Brasília o índice é altíssimo de doentes, né, do Itaú. Muitos, gerente geral, gerente operacional, até superintendente. Já tivemos problemas seríssimos aqui em Brasília. E, no momento em que a gente mais precisa, que é na nossa velhice, o banco simplesmente nos sacaneia desse jeito. O Itaú não nos respeita. Queremos respeito, sim. Ele não nos respeita quando a gente convida para participar das coisas. Ele não vem. Queria criticar também a ANS, que a gente convidou e não deu satisfação. O próprio PROCON do DF foi convidado também e não veio. Tá? Então, mas isso não vai nos esmorecer, nós vamos continuar firmes e fortes até a vitória, companheirada. É porque a gente vê a ganância do Itaú crescendo a cada momento mais e mais. E aí faço coro com a minha companheira Andréia, que em 2009 nós fizemos uma campanha muito forte, na campanha nacional dos bancários, onde a gente perguntava: cadê a responsabilidade social dos bancos? E, dessa forma, a gente vê também fazendo uma menção a uma frase que foi relatada por um executivo de um desses bancos que eu citei, que ele disse que peça quebrada não se conserta, se troca. No nosso caso aqui, a peça que foi quebrada ao longo da atividade laboral, ela não está se trocando, ela está se abandonando. Então, o que a gente vê quando o Banco Itaú ele não mantém uma contribuição, um compromisso, ele não cumpre o que tinha antigamente acordado em convenção coletiva com os seus funcionários e funcionárias, com os seus empregados e empregadas, fazendo com que muitos deixem de ter a assistência necessária, muitas vezes para cuidar daqueles problemas de saúde que foram ocasionados dentro do local de trabalho, a gente tem que perguntar ao Itaú: cadê a sua responsabilidade social? Itaú, cadê o compromisso com seus trabalhadores? Itaú, cadê o compromisso com as suas aposentadas, com seus aposentados, que fizeram com que esse conglomerado fosse tão grande ao ponto de, no primeiro semestre deste ano, dar 22,6 bilhões de lucratividades. Que o Banco Itaú não conseguiu justificar quais eram os valores que ele arcava e quais eram os valores que os aposentados arcavam. Então, foi colocado aqui na mesa de abertura muito bem que se trata de uma caixa preta, uma informação que, mesmo o judiciário requisitando, o Banco Itaú não apresentou. Então, aqui em Brasília,
conseguimos uma liminar para suspender os reajustes de 2019 e 2020, mas sabemos que é insuficiente essa decisão judicial, seja pelo alcance restrito à base territorial aqui de Brasília, seja pelo fato de que, mesmo com uma decisão judicial determinando que o banco suspenda esses reajustes abusivos feitos, o banco se nega a cumprir a decisão, trazendo vários empecilhos, determinando exclusão de várias pessoas da decisão judicial. Enfim, se nega reiteradamente a cumprir a decisão judicial aqui para os aposentados de Brasília. Vejam aqui o que o Itaú disse, o que é que ele respondeu para esta comissão. Agradeço a participação na audiência e tal. Informamos, contudo, que será possível contar com a presença de representantes, que não será possível contar com a presença de representantes da Fundação e do Banco na referida agenda, esta audiência. Aproveitamos para esclarecer que o tema referente aos planos de saúde dos aposentados vem sendo tratado nos últimos meses em diversas frentes de diálogos, incluindo conversas com representantes da aposentados, sindicatos, Ministério Público do Trabalho. Após avanços nas tratativas e apresentação dos dados que compõem os valores brancos, o procedimento em curso no Ministério Público do Trabalho, Rio de Janeiro e São Paulo, foram arquivados com entendimento de ausência de interesse coletivo. A matéria já foi debatida judicialmente, com decisão favoráveis ao Banco e à Fundação Saúde Itaú, que atuam conforme a legislação vigente. Mentira. Eles mesmos disseram que era preciso que o negociado pudesse ser prevalente. E nós temos uma série de cláusulas no acordo que o banco está descumprindo. E aqui vimos a fala da representante do jurídico, Sindicatos Bancários de Brasília, que se ganha na justiça e o Itaú não cumpre. Vai ter que cumprir o respeito aos aposentados e aposentadas a partir da nossa própria luta. O fruto da riqueza do nosso país vem do trabalho coletivo. Alguém fez essa mesa, alguém fez esse telhado, então a gente troca trabalho coletivo para se desenvolver. Também é assim nos bancos. O lucro da empresa vem do trabalho coletivo acumulado no espaço durante gerações com os trabalhadores. Então não tem como a gente ter lucro nos bancos sem saúde. Esse é o primeiro ponto que a gente vem falando nos bancos há muito tempo, que é até para ter o lucro, a saúde é fundamental, tá? Na nossa situação, eu que sou do Banco do Brasil, a nossa situação, apesar de sofrer ataques, é muito melhor do que essa situação que a gente vê, porque eu vim aqui hoje mesmo para falar que é desonroso e imoral o que está sendo feito. Desonroso e imoral. Uma empresa que dá uma pirueta dessa, que não tem respeito pelos trabalhadores e trabalhadoras que geraram lucro durante anos a fio, dedicaram a vida inteira e agora se encontram aqui sem a oportunidade de ter a segurança de que vão ter saúde. A questão da saúde não é a questão só do pessoal do Banco do Brasil, do pessoal do Itaú, da categoria bancária. É uma questão nacional para todos os trabalhadores e trabalhadoras. Se a gente está ruim com esses planos de saúde e com uma situação dessa que é horrível, o colega de outra empresa, quando sai da empresa, não pode nem herdar o plano de saúde. E se a gente pensar a massa do povo brasileiro, quando você vai ainda, por melhor que seja o SUS, e ele é uma vitória do nosso povo, a situação é calamitosa ainda. Mas eu tenho certeza que com um povo grandioso que nós somos, liderados por esse tanto de pessoa aqui pela categoria bancária, que tem essa tradição em liderar trabalhadores e trabalhadoras para novos rumos que convém ao povo, que a gente pode sim, nessa geração, começar a trabalhar pela universalização da saúde, e começa por aqui, ó, a gente enfrentando esse tipo de absurdo, desonroso e imoral. E é muito cruel perceber que as pessoas que dedicaram a vida são tratadas dessa forma. Como a gente pode imaginar que é cobrado de pessoas que dedicou a vida inteira laborando em favor de uma instituição, uma construção social, cobrar 100% da sua remuneração para ter acesso a um plano de saúde, como foi dito aqui com muita emoção, pode ser chamado de um plano de doença e não um plano de saúde. É o banco mais lucrativo, o banco privado, importante frisar isso, mais lucrativo da América Latina. Buscando brechas na legislação para continuar descumprindo, obtendo vantagens e afastando a cobertura em relação aos aposentados. Plano
que deveria ser subsidiado, deveria ser no máximo o custo, né, do plano para o banco, seja um plano mais caro do que o plano de mercado, ou igual ao plano de mercado. Eles não são bonzinhos, eles fazem porque é um ótimo negócio. O plano de saúde de autogestão, ele compõe um pacote de benefícios para os trabalhadores que os retém na empresa. E mais importante ainda, queremos ter a participação dos conselhos dessas agências, né? Que nós trabalhadores não temos representante dentro desses conselhos dessa Agência Nacional de Saúde. E fazer com que essa luta chegue não só, né, à direção do Banco Itaú, mas sensibilize a direção, não porque eles são bonzinhos, mas porque eles perceberam que a luta de vocês é uma luta justa. A gente tem que chamar, né, os companheiros e companheiras para a responsabilidade, porque é assim que a gente vê na hora que o trabalhador precisa desse congresso. Quando o jovem aprendiz começa a aprender, ele já precisa entender que lá na frente ele só vai conseguir se ele for lutar. Se ele for para cima, se ele for conquistar o direito dele. Se não for assim, ele não vai conseguir. Então essa luta é de todos. Porque em grande medida, veja que dilema, que instituição cruel é essa, que impõe um dilema se você vai viver ou se você vai ter um plano de saúde, se você vai se alimentar ou se você vai ter um plano de saúde. Que é um plano de saúde que vai para R$12 mil, para R$3 mil, você sai de R$100 e poucos para R$3 mil, significa você gafar aquilo que é fruto do trabalho das pessoas que trabalharam a vida inteira para ter direito a uma aposentadoria digna. Então é de uma profunda crueldade. Eu penso que nós deveríamos, como um dos encaminhamentos, lançarmos aqui nesta casa uma campanha de denúncia ao Itaú, e esta campanha, feito para acabar com você, feito para acabar com os direitos dos aposentados e aposentadas que estão resistindo, e eu queria muito parabenizar as pessoas que vieram de São Paulo em caravana, que vieram de todos os cantos para dizer: estou aqui, estou na luta contra este que acha que pode pisotear os meus próprios direitos.